Quinta tarefa se chamava As Amigas. Alice, Bia, Clara, Duda, Elsa, Isa e Lia são amigas inseparáveis. Estão sempre juntas e adoram fazer esportes, ler, cozinhar, jogar no computador. Agora estão aprendendo a programar computadores para desenvolver seus próprios jogos, mas nada disso interessa para essa tarefa. Estamos apenas interessados em suas idades. A questão joga meio que um contexto para você entender um pouco, né? Tá mais dentro do contexto, mas, igual ele mesmo fala, isso não vai ser importante. O que vai ser importante é sabemos que cada amiga nasceu em uma data diferente que. A gente vamos escrever aqui. Alice nasceu antes que Duda. Vou colocar Alice aqui no meio. A gente sabe que a Alice nasceu antes que Duda. Então a Duda veio depois. Vamos ver na ordem cronológica aqui, né? Na ordem cronológica, a Alice nasceu antes que Duda. A Alice nasceu depois do que Isa e depois e depois que Lia. Então a Alice a gente sabe que ela nasceu depois que Isa. Então a Isa nasceu antes e depois do que Lia. Então a gente tem a Isa e a Lia aqui depois, mas a gente não sabe em qual ordem que as duas tá. Então, vamos colocar ela na mesma posição aqui, que a gente sabe que elas nasceram, que a Alice nasceu depois do que Isa, né? Ela nasceu depois. Bia nasceu depois do que Lia, então a gente sabe que a Lia tá aqui, e a Bia nasceu depois. Então a gente coloca a Bia, vamos ver aqui. Clara nasceu depois do que Elsa, então a Clara nasceu depois do que Elsa, só que a gente ainda não tem restrição nem para a Clara, nem para a Elsa. Ou a gente só tem sobre a Lia nasceu depois que a Clara. Então a gente sabe que a Clara vai vir antes de Lia. Ela vai vir antes que Lia, que ela nasceu. A Lia nasceu depois que a Clara. Então a Clara vai vir antes que a Lia. A gente sabe que a Lia está nessa posição. A gente sabe que a Clara nasceu depois que a Elsa. Então, se ela nasceu depois, a Elsa veio primeiro. Isa não é a mais velha. Então, se ela não é mais velha, ela não pode entrar antes aqui do que a Elsa, porque a Elsa, por enquanto, está mais velha. Então, a gente pode jogar lá para o início ou entre essas aqui da frente. Ela pode encaixar em qualquer uma dessas sequências. Então, por enquanto, a sequência ficou E, C, I, L, aí I, B, A, D, sem contar, B, A, D, né? Sem contar que no meio de qualquer um desses aqui, é, a gente pode incrementar, a gente sabendo que aqui, ó, a Alice nasceu depois que Isa, a Isa não é a mais velha, então ela tá aqui no meio aqui, então não tem problema, ela tá aqui no meio porque ela ainda não é a mais velha, desse sentido, na linha aqui, a Elsa é a mais velha. Continuando então, a gente meio que cria uma linha cronológica, vem a questão 5. Qual das alternativas poderia ser uma lista ordenada das amigas da mais jovem para a mais velha? No caso, a resposta foi Duda, Alice, Bia, Isa, Lia, Clara e Elsa. A gente fez uma ordem cronológica da mais velha para a mais jovem. Então, a gente só inverter aqui a ordem. Igual para vocês. A gente começou aqui com D. Duda, correto. A, Alice, em segundo. Terceiro, Bia. Aqui é igual eu falei para vocês, que podia inverter, que elas estão juntas aqui. Igual eu expliquei para vocês, não tinha uma restrição entre as duas, então ela podia inverter facilmente. E aqui na questão inverteu sim. No caso, inverteu a Isa com a Lia. A Isa veio primeiro, logo depois a Lia. A gente tendo a Clara e a Elsa sendo a mais velha, sendo a lista da mais jovem para a mais velha. Vamos ver porque as outras estão corretas. Começar pela aqui, nessa daqui, Bia Duda. No caso, a Bia já não ia ser a mais velha, já não ia ser a mais nova, pelo fato da Bia ter nascido depois da Lia. No caso aqui, a Lia seria mais velha. E a Duda, cadê aqui? Alice nasceu depois, e a Alice nasceu antes da Duda. Então, a a Bia nasceu depois da Lia. Sabendo que ela nasceu depois, ela seria mais velha, sendo tranquila. Mas a Lia, ela nasceu depois que a Isa e depois da Lia. E se a Lia nasceu depois que ela, então antes da Lia vinha a Alice. Então, vindo antes da Alice, a Bia, que vem depois da Lia, não poderia ser a primeira. Então a gente já descarta a letra A e a letra B, porque a Bia não poderia vir antes ela não poderia vir antes da Alice, que a Alice veio antes da Duda, que no caso veio antes da Lia. Letra C, a correta. Vamos para a letra D. Duda, sim, mantém correto. E Alice.
A Alice não poderia ser a última, né? Porque ela nasce depois do que a Isa e depois que a Lia. É, e a Alice nasceu antes da Duda. Então, é o mesmo sentido da Bia. No caso, a Alice nasceu antes da Duda e a Alice nasceu depois do que a Lia. Então, aí não pode. Sobra a letra D. Duda, Alice, Isa, Lia, Bia e Clara. Duda se mantém, Alice se mantém, mas aqui a Bia não daria certo porque ela nasceu depois da Lia. Então, ela veio antes. A Alice aqui, a Bia, você vê aqui que no caso da letra D, a Bia veio depois da Lia. Então, mas só que a Lia nasceu depois que a Lia, e aqui a Lia vem primeiro do que a Bia. Aqui, ó. A Lia nasceu depois da Bia, mas a Bia aqui está depois. Então, a gente sobra apenas a alternativa letra C, onde a gente, igual montou nossa ordem cronológica, estaria certa da mais jovem para a mais velha.